para iniciar, dar início à nossa reunião geral. Espero que todas estejam me ouvindo. Bem-vinda, Luísa. Obrigada pela sua presença. Eu estava assistindo tudo. Parabéns pela apresentação, viu? Só não quis aparecer, mas achei genial. Estou até colocando vocês oficialmente para apresentar Mulheres do Brasil. Legal, que bom, que orgulho. Muito obrigada. Bom, é uma tradição aqui para iniciar a reunião geral. Eu vou fazer uma breve... vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar com o hino do Brasil. É muito importante a gente seguir com essa tradição, afinal de contas, pelo Brasil e para o Brasil. Por causa do tempo, não vou tocar ele inteiro, tá? Vou tocar só o primeiro minuto de hino, mas pelo menos para a gente dar e seguir essa tradição do nosso grupo. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Cortar aqui essa parte. Vamos voltar aqui, vou parar de compartilhar. Só um minutinho. Pronto, assim a gente consegue ver todo mundo que está aqui. Novamente, agradeço a todas que estão aqui presentes. Agradeço a Luísa e a Vânia por essa oportunidade. A gente escolheu essa data de hoje para falar de um assunto muito importante para a gente, que a gente percebeu como realmente faz o bem fazer o bem. Todas nós aqui, voluntárias do Mulheres do Brasil, temos algo em comum. As nossas vidas foram tocadas de uma forma muito grande a partir do momento que a gente começou a participar desse grupo. E hoje a gente trouxe a nossa presidente do grupo, a Luísa Helena. Uma breve introdução: ela é nascida em Franca, todos devem conhecer ela como a empresária, uma das empresárias brasileiras de maior sucesso, que comanda a rede de lojas de varejo no Brasil, Magalu. E também ela é fundadora do nosso grupo Mulheres do Brasil, junto a outras 40 empresárias de sucesso. Ela foi a Brasília e segue lutando pelo protagonismo feminino como uma forma de transformar o Brasil num país melhor. E também temos a Vânia Amorim. Ela mora aqui nos Estados Unidos já há 16 anos. Ela é presidente do Rotary de Boca Raton desde julho deste ano. Ela é também uma empresária que é muito ativa aqui na comunidade, e ela vai trazer também bastante insights para a gente, bastante pontos positivos do que é o trabalho voluntário, como isso também mudou a vida dela aqui nos Estados Unidos. E a gente justamente queria fazer essa ponte Brasil e Estados Unidos, né? Trazer os brasileiros para os Estados Unidos e os Estados Unidos para o Brasil. Então, eu queria dar início pedindo a Luísa para falar um pouquinho para a gente sobre a sua visão, né, sobre como faz bem fazer o bem. O que o Grupo Mulheres do Brasil significa para você como pessoa, e como você entende que isso pode transformar a vida das mulheres, não só pensando, obviamente, em quem a gente está atingindo quando a gente faz um trabalho voluntário, mas sim na pessoa que voluntaria. O que isso traz de positivo para cada um de nós? Acho que a senhora está no mudo. Já vi. Bom, gente, primeiro, boa noite no Brasil, boa tarde aqui, né? Aqui já são 7 e pouco da noite. Acho que aí é 5 e pouco. Prazer muito grande estar com vocês. Paola, Solange, Carol, que são as líderes daí, todas vocês que trabalham. Eu fico muito emocionada toda vez que eu vejo
os frutos, né? Onde que foi dar Mulheres do Brasil. Um dia eu estou num lugar, num país, outro eu estou no outro, e vejo tanta consistência. Eu vi a apresentação de vocês aí sobre... Eu estava sem vídeo, mas ouvindo para não atrapalhar, e eu fiquei impressionada como a gente se emociona. Então, muito obrigada a todas as brasileiras, né, que quando vocês devem cantar um hino, eu me emociono, o Magazine canta todos segunda-feira, 20 e tantos anos, é uma força muito grande. Bom, respondendo a pergunta da Carol, né, Carol? Da Carol, então, assim, hoje mesmo eu tive um painel muito grande com advogados sobre isso, sobre o papel da gente, sobre o propósito, sobre tudo que a gente está falando. É muito interessante, eu nunca falo que eu sou voluntária, porque tem essa conotação que parece que voluntária a gente está servindo e prestando alguma coisa para os outros. Por que eu não falo? Porque a gente, desde quando eu comecei a fazer outras coisas que não era só meu trabalho, uma das coisas que foi importante para mim, eu trabalhei muito, eu fui executiva há muito tempo do próprio, eu trabalhei na frente, eu trabalhei de presidente, mas intuitivamente, eu sempre tive alguma coisa junto. Eu já vi que é muito importante para a gente não apostar só numa coisa. Então, há muitos anos, desde menina, que eu sempre busquei fazer alguma coisa que não fosse só trabalhar no Magazine Luiza. E lógico que era um trabalho sem remuneração, podia ser na educação e tudo mais. Mas, assim, o que eu sinto é que o Gilberto de Mestrai, que é um grande jornalista no Brasil, que infelizmente morreu faz uns 2 meses, era muito meu amigo, e ele falava: Luísa, você é do tamanho que você compartilha. Então, assim, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu tenho lugar para trocar, quanto mais eu tenho um propósito, mais eu fico mais alegre, mais jovem, mais feliz. Então, eu vejo, Carol, esse trabalho que a gente chama de voluntariado como o maior bem que eu posso ter na vida. Então, assim, para mim, depois da saúde, dos filhos, e uma outra coisa, que eu garanto a vocês, tudo que a gente está fazendo para o outro se reverte muito para a gente. É impressionante, e eu peço sempre que reverta para os meus filhos, né? Que eles sejam comprometidos, que agora é neto, né? Porque o filho já está maior, já está se comprometendo. Então, eu gosto da palavra voluntário, mas eu prefiro me sentir muito mais aprendizado disso, de tudo, que é para mim um eterno aprendizado. Além, minha gente, vocês não sabem o que acontece no Grupo Mulheres do Brasil. A gente fica tão amiga que vira adolescente. Sabe aquelas adolescentes de 15 anos, 16, 17? Você sabe que você pode contar, você quer contar as novidades para ela, você quer almoçar, você quer estar junto. É um imã tão grande que a gente quebra aquelas premissas de falar que mulher não gosta de mulher. Então, só para terminar essa parte, e depois eu quero dizer para a Vânia que eu sou uma voluntária na linguagem de você do Rotary há muitos anos, Vânia. Só dessa vez, nessa epidemia, eu devo ter entrado umas 3 vezes. Então, assim, eu sou... Mas desde quando eu comecei a dar palestra, e que o Rotary da minha cidade, que eu admiro muito o trabalho do Rotary, então é um prazer também aqui estar com você, representando o Rotary fora do Brasil. Esse mês eu já estive no Rotary aqui no Brasil, falando para várias gente, então é um prazer estar. Mas, assim, o que eu quero contar para vocês é que quando a gente acha que a gente está fazendo uma coisa que é para o bem, então, no meu aniversário, eu amo aniversário, gente. Então, a minha filha, que é chefe, falava para o pessoal de buffet assim: se a minha mãe fala que é 100, vem 200, porque ela convida todo mundo. Depois do Grupo Mulheres do Brasil, eu não tenho nem onde fazer aniversário, que eu teria que convidar 500, e eu não gosto de fazer salão, então eu estou passando um aperto, porque é de tanto íntima que eu virei de tantas mulheres. Então, no começo eu ainda fiz, porque eu falo, como é que eu vou fazer? Porque a gente vira aquelas adolescentes que faz amizade, que adora estar com os amigos. Então, como é que eu vou chamar isso de trabalho voluntário, que além de fazer eu acordar todos os dias, que eu sei que eu posso contar com pessoas para a gente caminhar o propósito, que o nosso propósito é fazer o Brasil de hoje, e ontem a gente deu um grande salto, falar que isso é trabalho, que isso é voluntário. Então, é um grande aprendizado, é uma faculdade, e por acaso a gente faz algum trabalho de voluntariado, mas para nós é muito mais do que isso. Então, eu vou passar para a nossa querida Vânia e dizer para... E depois acho que vocês vão fazer perguntas, e vocês têm...
Não, arte. eu ia só complementar, foi interessante isso que você falou, né, dessa amizade, que é natural a gente encontrar, né, e ter essa conexão com essas pessoas. Eu acho que principalmente para nós que estamos fora do Brasil, acho que isso acontece ainda mais, né, mais intenso, porque já temos essa conexão por termos brasileiros com brasileiros, né, e ainda quando a gente tem esse bem comum no coração, eu acho que isso só se multiplica. Então é realmente interessante. Paulo, eu gosto desse debate quando a gente não faz tudo muito certinho, porque a conexão digital é muito boa, mas ela tem que ser muito interativa para não cansar o povo. Então, a gente pode, Então vocês vão vamos lá. entrando aí, não tem problema nenhum. Mas eu vou te contar, quando a gente começou a levar núcleo para fora do Brasil, que foi Portugal, eu tenho uma forma de administrar bem caótica. O que é isso, gente? Primeiro eu crio o caos, depois eu ponho a ordem. Então, eu vou aprendendo junto, vou fazendo. E a gente pensou que a gente poderia fazer um trabalho de fazer troca. Bom, a Paola, a Solange, a Carol fica sabendo o que tem de bom na educação, traz para o Brasil. A gente faz. Então, esse era o primeiro insight nosso. Mas como eu sou muito de papel, eu sou de startup, né? A gente vai fazendo e vai consertando no meio do caminho. A gente falou, bom, vamos montar vamos estudar, vamos ver como fica. E aí, Carol, isso que você falou, o que a gente mais percebeu, que nesse momento, primeiro momento, a gente tem que dar apoio emocional, educacional, aquilo que vocês estavam falando agora mesmo, entender a lei daqui, da região também, como é fazer currículo, como é que aí, porque assim, parece que tem uma lua de mel, né? Quando vai embora do Brasil, que delícia, vou viver uma experiência. Muitas vezes a mulher vai acompanhando o marido ou ela vai transferida, mas muitas vezes a maioria ela tem que largar do emprego para poder acompanhar. Os 6 primeiros meses é muito gostoso, porque é tudo novidade, de repente começa a cair que não tem a mão de obra, não dá para trabalhar, não tem quem fica com as funcionárias, apesar de ser prático, e aí a gente inverteu todo o nosso papel para dar suporte de tudo quanto é jeito. Lógico que a gente tem as nossas metas, mas para dar suporte para a mulher. Então, a gente tem cursos, como é que faz currículo, a gente tem, e o apoio emocional. E aí, está apoiado em cima de uma causa, que você se sente útil, que tem uma coisa em comum, né? Que é ajudar as pessoas e ajudar o seu país bem focado. Então, eu concordo com você, e eu quero só dizer para vocês que a gente mudou tudo, o que a gente havia pensado, e porque a gente, cada dia... E tem outra coisa, cada país é de um jeito, cada coisa é de uma realidade. Então, assim, a gente ainda vai se adaptando a isso. E a gente Muito agora legal. quer muito proteger a mulher brasileira que mora fora, mas a gente não pode proteger só a mulher brasileira. Então, como é que a gente faz para que proteja a mulher que vem de outros países e que chega muitas vezes discriminada, tão ruim no país seu? Eu vou passar para vocês, mas é muito... Esse desafio. Não, uma delícia esse bate-papo, Luiz, a gente não cansa de te ouvir. Agora eu queria convidar a Vânia para falar um pouquinho, Vânia, porque, vamos dizer, chegando aqui nos Estados Unidos, a gente percebe que desde a escola, os jovens, adolescentes, são muito incentivados com o trabalho voluntário. Então, a gente queria ouvir um pouco da sua experiência no Rotary, as diferenças que você percebe do voluntariado no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e o trabalho que vocês têm feito, que é um Rotary que fala português, né? Que é uma característica interessante aqui no sul da Flórida. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Está no mudo. Pronto. Poxa, consegui aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todas, e principalmente com a Luísa Trajano. Meu irmão já trabalhou com você, gosta muito de você, mas isso depois a gente fala outra hora. Olha, eu quase não tenho mais nada para falar, porque a Luísa já falou tudo, poxa. Mas, enfim, vamos lá. Voluntariado é difícil de explicar, mas existe, eu acho que uma forma que dá para a gente explicar em poucas palavras. Voluntário não é ser, não é estar, é ser. Então, assim, a gente tem muito a fazer sempre, não falta o que fazer. O que a gente precisa
é ver e enxergar aquilo. Então, algumas vezes que eu assim, tive experiências que eu falo, poxa, a gente precisa ajudar o outro um pouco mais, e já volto aí no ponto do voluntariado dos Estados Unidos e Brasil. No Brasil, às vezes, as pessoas têm um pouco mais de medo, às vezes a pessoa acha que tem alguém se aproveitando daquela situação. O americano, ele tem um pouco mais de abertura em relação a ajudar, ele está mais na cultura, né? Eu nunca, a primeira vez que eu fiz assim uma doação, que eu acho que até hoje eu me lembro, eu nunca vou esquecer a cara da pessoa, é o seguinte, eu fazia estágio, eu era estagiária, eu não tinha nem 16 anos ainda, meu pai teve que assinar, fazer estágio, e o meu primeiro salário foi tipo assim, 160 alguma coisa na época. E eu falei, não, quando eu tiver meu primeiro trabalho, 10% eu vou dar para alguém que precisa. Aí peguei 10%, R$ 16, o que era a moeda que era na época, e passei na rua, tinha uma senhora com duas crianças sentadas no chão, eu dei para ela. Naquela época, R$ 16, ninguém dava R$ 16, sabe? O pessoal dava dava. Ela olhou para mim assim, eu acho que eu nunca vou esquecer a cara daquela pessoa, imaginando, poxa, quanto isso aqui vai me ajudar. Então, assim, o voluntariado é um pouco, não é esmola, é uma ajuda. A gente está tentando a ser solidário com o outro, é um ato de cidadania. Então, assim, ah, você tem que ser, você tem que gostar. Uma vez também, eu estava indo para a escola, eu fiz pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aquele dia que eu estava super chateada, cansada, trabalho super estressante na vida da mulher executiva no Brasil, em qualquer lugar que seja, e tinha uma senhora sentada na porta de um mercadinho ali na Vila Mariana, perto de onde eu estudava, aquela senhora, uma senhora quietinha assim, olhando para baixo. Eu fui, estacionei meu carro lá embaixo, voltei e falei, minha senhora, o que está acontecendo? Ah, é que eu estou aqui, eu nem sei o que fazer, eu preciso ir para casa, eu tenho que levar comida, meu marido está doente. Eu entrei, tinha um mercadinho, entramos lá, falei, pode comprar o que a senhora precisa. Comprei tudo que ela precisava, pode ir embora, paguei. Gente, a satisfação daquela pessoa, a minha satisfação, foi muito maior do que a gratidão daquela pessoa. Então, assim, ser voluntário chega a ser até egoísta, porque isso é bom para a gente, mais do que a gente faz o bem para o outro. Então, assim, quanto mais você faz, mais a gente recebe. Então, eu aqui vejo as crianças aqui são obrigadas, é uma parte do estudo ter horas de trabalho para a comunidade, voluntariado. Então, assim, muitos jovens se aproximam, olha, eu fui, né, voluntária no Vamos Falar Português, onde ensina crianças o português aqui, que eu fui professora, fui coordenadora, e é difícil, às vezes, você conseguir. Você chega lá para aprender, a criança fala, eu já sabe português, eu não preciso aprender, eu já sabe. Então, vem muitas crianças procurando, olha, adolescentes, posso te ajudar? E a gente tem que ensinar também a eles como fazer. Eu acho isso excelente, eu acho isso fenomenal. A escola ensinar a cidadania desde 14, 15 anos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar para o Brasil. Eu acho que é bem importante a gente criar nas pessoas o conhecimento, a responsabilidade de que isso ajuda muito, não é uma esmola, é algo que realmente ajuda o próximo, o horário que você está disponível. Se você não pode fazer algo efetivamente, você pode, talvez, ajudar a divulgar um problema, né? Nosso Rotary aqui, já são 13 anos que temos o Rotary, é o primeiro Rotary que fala só português fora do Brasil, né? Eu sou rotariana há 6 anos, presidente há menos de um ano, e tem uma das ações que a gente faz aqui, que a gente não é uma campanha que a gente efetivamente ajuda, mas é algo que a gente divulga, que é tráfico humano. Vocês não fazem ideia do tamanho que esse problema ou seja, ele está mais próximo da gente do que a gente espera, do que a gente imagina. Então, assim, se eu não posso fazer nada, indica, aponta, busca alguma forma, alguém que possa ajudar. Ou seja, trabalho de formiguinha, que muitas vezes a gente acha, eu não vou ajudar, é muito pouco. Não, ajuda muito. É 1 milhão de formiguinhas que ajuda a fazer algo. Uma formiguinha só não faz, mas ela ajuda a fazer, né?
Muito, muito, muito legal, Vânia, inspirador. E, Luísa, sua xará já mandou uma pergunta aqui para você. Ela gostaria de saber qual que é a sua maior ambição com o Grupo Mulheres do Brasil. Eu diria, qual é seu sonho com o Grupo Mulheres do Brasil? Luísa, sua xará é a primeira vez que ela está aqui participando do nosso encontro aqui, da nossa reunião geral, e ela participou um pouquinho do Portas Abertas também. É legal, Luísa. É o seguinte, eu sempre fui movida a propósito. A minha vida, desde menina, minha espinha dorsal foi propósito. Então, quando eu era menina, eu falava, nossa, por que que uma empresa cresce, as pessoas não podem ser ela? E por que quando cresce perde sua coisa? Por que as pessoas, quando crescem, não conseguem manter? Por que será que eu não posso ter uma empresa que tenha as duas coisas juntas? Mas eu não sei por quê, Luiz, eu sou muito apaixonada pelo meu país. É uma coisa assim, não tem muita explicação lógica. Tá certo que eu não tenho nenhuma descendência. Eu não consigo nem passaporte estrangeiro. Minhas filhas estão morando fora, eu não consigo nem, também nunca tentei muito não. Mas assim, e eu sempre senti o Brasil muito nosso, meu. Então assim, eu não sei se eu sou filha de empreendedoras mulheres, então muito de pequena eu aprendi que a solução estava dentro de mim, não ficar culpando os outros. A minha mãe, quando eu chegava com um problema da escola, e filha única, né? Minha tia também não teve filho, falava assim: o que você pode fazer para a professora te ouvir? Olha, você. Então eu fui criada uma cabeça de solução. E aí sempre eu me senti muito responsável pelo país. É uma coisa incrível, assim. Então, assim, o Magazine Luiza canta o hino nacional toda segunda-feira nas suas 1.200 e tantas unidades. Meus filhos conheceram o Brasil antes de sair fora. A gente ia com aquele guia quatro rodas, que antigamente não tinha esses aplicativos todos. E assim, eu sou assim, sempre fui muito comprometida com o país. Sempre. É uma coisa muito de dentro. E não adianta ser muito racional, que eu não sei te explicar. E aí, quando eu trabalhei muitos anos, não foi fácil, né? Você conseguir pegar uma empresa, levar, e junto com todo mundo, investindo em pessoas. Faz 22 anos que a gente é a melhor empresa para se trabalhar, crescendo e sendo uma das empresas maiores do segmento no varejo. Aí chegou um tempo que eu falo que a vida da gente é uma espiral. O que eu faço muito bem feito é mudar de ciclo antes que o ciclo muda da gente. Então, assim, antes que o ciclo me mude, eu mudo de ciclo. E como eu também nunca fiquei só trabalhando, trabalhava muito, mas eu sempre tive uma ONG em Franca, eu tive um outro trabalho, eu tive um trabalho de montar o varejo brasileiro aqui, sempre eu tive uma outra coisa que não era paga. Mas hoje o meu maior sonho, ontem, quem assistiu a reunião Mulheres do Brasil, aí a Mulheres nasceu há 7 anos, você viu, nós temos 70 e tantas mil mulheres, e nós estamos claras, Luísa, da gente quer. A gente quer ser o maior grupo político partidário do Brasil. Então, faz 7 anos que a gente trabalha na minha linguagem, varejo atacado. Varejo é quando a gente faz ações todos os dias, como essa que eu estou participando aqui, convidando o povo para vir, discutindo sobre voluntariado, outra hora sobre violência, trabalhando a violência, fazendo a violência ser respeitada, trabalhando a igualdade, empreendedorismo, cultura, que a gente não faz coisas só para mulheres, e mulheres também. E atacado é quando a gente trabalha com políticas públicas, gente. Muito cedo eu aprendi que políticas públicas é que faz a grande diferença na vida das pessoas. Então, eu quero dizer para a Vânia também que a esse vírus, essa epidemia, está nos trazendo muita coisa séria. A gente está confortando a impotência da gente, mas trouxe para o Brasil uma coisa muito interessante. Eu, quando comecei a epidemia, e olha que eu sou a CEO de crise, viu, gente? Eu já vivi todas, aquela que o Collor pegou dinheiro, todas as outras. Quando eu vi isso, os outros me acham muito inteligente, mas não sou. Eu tenho um tipo de inteligência. Eu tenho uma intuição e tenho experiência, né? Porque eu vejo esse mercado, essas coisas há muitos anos. Eu sabia que a coisa ia ser muito séria. Em uma semana tudo foi fechado, 1.200 lojas, mas mais que eu preocupei foi com as pequenas e médias empresas. Paris fechou, Disney fechou. Nossa, e eu fiquei uns 2 dias paralisada, até que meu sobrinho ligou e falou: tia, cadê você? Você tem que entrar para ajudar as medidas do governo. E aí eu realmente comecei a pegar isso. Mas uma coisa, Vânia, e todos vocês, eu quero falar.
a cultura da doação entrou no país. A cultura da doação. Quando a Vânia falou, é cultural. A gente não tinha uma cultura, todo mundo é desconfiado, não era uma cultura. Mas uma das coisas boas que trouxeram para o Brasil, além de algumas outras, perto de tudo isso que é um tsunami que nós estamos vivendo, né? Que eu falo, só tem um vírus, gente, vamos nos unir, só tem um inimigo. E esse inimigo não dá conta nem de negociar com ele. E aí, você vai embora, você não vai, o que você quer para você ir embora? Não tem negócio, quando você pensa que ele está indo, ele está voltando. Então, assim, e entrou, eu tenho que te dizer que entrou muito grande, e aí automaticamente as crianças já estão falando, assim, como o Brasil estava com um número de desempregado grande, é um país diferente daí, é um país pobre, e que outra coisa, escancarou a desigualdade social, no outro dia as pessoas começaram a passar fome, porque vendia na rua, não podia vender mais, não era a gente não passar fome. E aí começou as famílias, inclusive a nossa, a fazer doação, as empresas fazer doação. E eu te respondo que durante um mês, não, e todo mundo começava assim, inclusive a nossa, olha, a gente só vai dar para UTI, para coisas que vai permanecer. E quem administrou, Vânia, foram as próprias famílias e empresas que administrou sua doação. E quando você faz isso, como você falou agora mesmo, aumenta o nível de consciência, a gente vê que a gente não está doando, a gente está fazendo um bem para a gente mesmo. Por isso que eu questiono muito a palavra voluntariado. Então, as famílias começaram a ver, olha, e desse dinheiro que não foram poucas famílias, empresas, segurou mesmo. Não tem nenhum que não deu 20% a 30% para a cesta básica, porque as pessoas começaram a passar fome, e aí redirecionamos na hora todo mundo. E nesse exercício, e também a epidemia trouxe para a gente uma parada dentro de casa que ninguém parou, mulher, filho, teve coisa negativa, a gente viu que a gente é muito mais ser do que ter, e com isso veio o compromisso de você assumir o Brasil também, porque aqui também a maior tristeza que eu tinha era a falta de cidadania do povo aqui, de paixão. Eu lembro que quando foi as Torres Eiffel, aí, quando caiu as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, eu estava noutra coisa agora mesmo. Gente, nunca cantaram tanto hino nacional, nunca compraram tanta bandeira, nunca assumiram tanto país. Se fosse aqui, tinha falado, tá vendo? Lá em Brasília não tinha segurança, onde se viu. E eu ficava muito triste dessa autoestima. Mas eu vou dizer para vocês, isso também melhorou muito, muito. Eu entrei nesse programa de Não Demita, o que eu tenho de devolução, nunca entrei pensando, porque nunca alguém quer saber se a empresa está fazendo ou não. As pessoas estão assim muito mais voltadas para uma cultura. Foi numa dor muito forte, mas a cultura da doação entrou. E quando a gente entra, a gente sabe fazer, né? O brasileiro tem aquele jeito mais descontraído, mas ele sai fazendo. Então, assim, entrou muito mais forte a cultura da doação. Isso é bom. E vai crescer cada vez mais, né, Luísa? E você é uma das que levanta essa bandeira e tem contagiado muitas pessoas nessa direção. Acho que isso é uma coisa Respondendo só rapidamente, Luísa, hoje o meu maior desejo, sonho, mas não é nem sonho mais, é ter certeza que juntos, ontem nós lançamos um novo ciclo que transforma o Brasil, que nós vamos agora assumir posições firmes naquilo que a gente acha forte dentro do Congresso. A gente ficou trabalhando, palpando, então agora a gente quer pôr mais mulheres na política, a gente quer trabalhar o SUS, que há 4 anos, e nós vamos tomar paulada agora, porque quando você se expõe mais do que nós estamos, mas todo mundo tem respeito já de um grupo que trabalha seriamente há 7 anos e tem 70 mil pessoas. É o maior grupo hoje. Então, o meu maior sonho hoje é juntas. O que eu mais recebi é, Luísa, sai presidente, sai presidente, sai presidente. Gente, depois de um Roda Viva que eu fiz aqui, então é assim, a Roberta tem 300 pedidos, sozinho ninguém faz nada. Toda transformação vieram de uma sociedade civil organizada. E é o que Mulheres do Brasil está tentando fazer, junto com muitas pessoas, e a gente se junta a movimento. A gente não cria novo movimento. Então, na Flórida tem um movimento de violência, vem cá, gente, vamos ver o que eu posso ajudar. Entra aqui no grupo, que se tem um movimento de empreendedorismo, a mesma coisa, a gente não cria mais uma ONG, nem mais um movimento. Então, eu estou acreditando muito, Luísa, que nós vamos... que depois de muito semear, de muito colhendo aquelas plantinhas para aprender,
Agora nós vamos partir para o abaixo de transformar mesmo. Ontem a gente entrou nesse ciclo, a gente hoje já demos coletiva para as imprensas, já tomamos, acho que até nem tomei tanta paulada como eu acho que eu ia tomar, dizendo que a gente vai começar de mulheres, a gente hoje tem 12% em mulheres, a gente tem que ter, e essas pessoas assinam uma carta de compromisso conosco. Nós todas as vereadoras de qualquer partido, elas têm que assinar 7 premissas simples. Nós somos a favor da democracia, da liberdade, da saúde para todos, de educação para todos, da igualdade. Me comprometo a ter isso. Não precisa entrar no Mulheres do Brasil, qualquer dos 33 partidos que tem no Brasil, diferente daí. Nós já temos 28 assinados, mulheres de 28 partidos, e já temos de todo o Brasil. Imagina isso daqui em 2022, que nós vamos fazer o Congresso, e que a gente vai fazer deputado federal e estadual, e que a gente vai cada vez mais firme. Então, o nosso objetivo é fazer o Brasil que nós queremos hoje, com a nossa atuação, e sem brigar, sem ficar fazendo do outro, sem ficar... Para você falar bem de uma coisa, hoje eu falei, para fazer uma proposta, não precisa falar do governo que está aí, vamos falar do que nós queremos e do que precisa para o Brasil. Não precisa falar mal do outro que está aí. Então, a gente foi se treinando bem. E agora, meu sonho agora, não é nem sonho mais, viu, gente? Agora é de realidade. Gente, é a nossa luta agora. Que não é fácil. E sabe o que eu acho que é mais bacana, Luísa? Tudo isso não tem custo, é gratuito. Quer dizer, a gente contribui com o nosso tempo, com a nossa dedicação. A Luísa orquestra tudo isso, ela tem uma capacidade de unir mentes maravilhosas e mulheres que querem fazer a diferença. E com essa visão que ela tem, ela vai contagiando, vai guiando e a gente vai fazendo. Então, aqui no sul da Flórida, cada um dos nossos comitês tem uma frequência de reunião. Comitê, por exemplo, o empreendedorismo se encontra toda semana, toda sexta-feira tem uma reunião de trabalho. O comitê o jurídico, nós temos aqui as nossas líderes, estão aqui, olha, Cristiane, doutora Melissa, elas têm a frequência, uma vez por mês elas se encontram. Então, é nesses encontros que as próprias participantes do comitê que decidem quais são as ações que nós vamos fazer, quem vai fazer o quê, e começam a atuar dentro disso. Então, isso que é tão bacana. E aí, Vânia, queria que você contasse um pouquinho. Eu estou vendo que o Marcelo está aqui agradecendo a oportunidade, ele está aqui assistindo com a esposa Angelina, ele que faz parte do Rotary de Araraquara. E como é que funciona o Rotary, né? Quer dizer, você precisa ser convidado, você pode buscar o Rotary, que frequência tem encontros? Ok. Pois é, você sabe que do caos, a gente aprende isso muito na escola, na faculdade, depois na pós-graduação. Aliás, eu tenho amigos aqui da pós-graduação acompanhando com a gente, amigos de trabalho, amigos do Rotary. Do caos saem grandes revoluções. Então, assim, esse ano, quando começou isso tudo em março, eu falei, eu vou pirar, vou ficar louca, meu Deus, é o fim do mundo. Aí foi passando. Minha mãe veio aqui para passar 2 semanas, acabou ficando 5 meses, porque eu não tinha coragem de ir embora. Eu falei, gente, isso não é um caos, isso é uma bênção. Isso, é claro que tudo isso precisa de ajuste, precisamos acomodar a situação, mas eu acho que de um grande problema é onde a gente busca formas para uma revolução. É o caso do Zoom. Nós do Rotary, por exemplo. O Rotary começou há 115 anos atrás, com uma ideia. Hoje são 1.200.000 rotarianos em 200 países, 35 mil clubes. Começou com uma ideia, algumas pessoas, aí estamos. Então, a partir de março, nós nos reuníamos todas as quintas-feiras num restaurante, 1 hora e meia, e toda semana era assim. E de vez em quando vinham convidados do Brasil, ou então quando a gente viaja para qualquer cidade, a gente leva a flâmula do Rotary e visita. A partir daí, começamos a conhecer pessoas. Hoje, nós temos participação cada vez que a gente faz uma reunião, tem 20 Rotary junto. E é uma coisa tão... Eu fui sexta-feira na minha médica aqui, que é brasileira, a irmã dela é presidente do Rotary no Brasil, Maringá, já me deu o contato para nós assistirmos a reunião uma da outra.
Araraquara foi o caso, Orlando é o caso, Portugal é o caso. Tivemos outro dia, em setembro, uma palestra que foi um historiador português falando da independência do Brasil do ponto de vista de Portugal. A gente nunca pensou em fazer isso. E esse historiador veio, falou, nós tivemos 18 Rotaries participando. Então, assim, a gente consegue fazer amigos, contatos. Eu tenho amigas da infância, que eu não vou falar, um pouquinho mais de 10 anos, mas não vou falar quantos anos faz, que participa todas as semanas com a gente da nossa reunião do Rotary. Quer dizer, nosso clube faz toda quinta-feira, tem Rotary que faz a cada 2 semanas, mas nós vemos todas as quintas-feiras, temos também os nossos, o protocolo de fazer a forma como a gente quer que as pessoas participem, o que é o certo, é bom para todos, vai criar melhores amizades. Então, assim, é uma coisa tão organizada e flui tão bem, e a gente cresce tanto. Quando eu entrei no Rotary, a minha ideia era conhecer mais pessoas. Eu estava aqui, eu moro nos Estados Unidos há 16 anos, mas eu tinha um filho pequeno na época, e eu falei, poxa, eu preciso conhecer pessoas. E aí a gente buscou o Rotary, porque é onde você conhece as pessoas que têm um bom nível, pessoas que têm, assim, uma conexão em coisas que a gente gosta de fazer, etc. e tal. E hoje, esses amigos que eu tenho no Rotary são as pessoas com quem a gente passa o Natal junto. Onde meu filho, que inclusive nasceu dia 5 de dezembro, que é Dia Internacional do Voluntariado, gente. Então, assim, passa a ser uma família, onde a gente ganha muito. Então, a grande dificuldade que isso trouxe, que eu acho que é realmente um grande problema, muito sério, não tenha dúvida que isso vai demorar décadas para que isso tudo se resolva e as empresas consigam, principalmente os menores, os mais afetados, consigam se restabelecer, não é fácil. Então, a gente tem que procurar, com quem isso traz de bom, usar isso, que é o caso do contato com as pessoas, né? Então, eu acho que se não fosse também um pouco desse Zoom, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, assim, eu procuro sempre... Nós temos aqui uma frase que é take it for granted, ou seja, você recebe as coisas, você não liga. Ah, me deu, estava aí, acho que ninguém queria, não é bem assim. Hoje a gente vê como é legal, eu não vou... Há 7 meses nós estamos em casa sem sair direito para jantar, para ir no cinema. Como é bom ir no cinema, gente. Como é bom sentar com amigos para um happy hour. Então, assim, eu acho que toda a situação... Como é bom dar beijinho. Ô, Vânia, como é bom dar beijinho que a gente dava tão automático, né? As amigas que eu conheci desde que eu sou presidente, poxa vida, quantas mulheres que eu já quero conhecer, abraçar, fazer um happy hour, ainda não dá, mas vai dar ainda. Então, assim, eu acho que a gente vai aprender a dar um valor tão grande a um cafezinho que você tomava com alguém, a sentar para dar um abraço em alguém, que quem não aprender disso, gente, eu não sei o que mais vai precisar para aprender. Com certeza. E só voltando a um ponto que achei muito interessante que você falou sobre a troca do Rotary, né? Que a troca entre os Rotaries, né? Que você falou, você convida uma pessoa de outro Rotary para participar da sua reunião, você aprende com ela aprende com você. Isso também acontece muito aqui no Mulheres do Brasil, né? Como vocês viram no comecinho da apresentação, somos centenas de núcleos entre o Brasil e o mundo, e tem uma troca muito ativa, né? Não só porque um dos nossos lemas é não reinventar a roda, então a gente tem uma frase em inglês, né, que é still with pride. Não é que a gente está roubando a ideia, a gente está aprendendo com o outro e replicando uma ideia que deu certo num lugar, a chance dela dar certo novamente é muito grande, né? Então isso acontece entre núcleos e acontece também entre os comitês. Então a gente tem muita conexão, por exemplo, comitê de empreendedorismo, eles fazem reuniões com os comitês de empreendedorismo de todo mundo para buscar ideias, para trocar informação, para trocar até materiais e cartilhas que foram feitos, não é porque foi feito pelo sul da Flórida que não pode ser compartilhado por outro, né? Muito pelo contrário, a gente está bem claro aqui que estamos pelo Brasil e pelos brasileiros. É legal ver que temos mais este ponto em comum entre o Rotary e o Mulheres do Brasil e ver como esse compartilhamento acontece também.
É O isso que você mesmo. estou falando tem uma coisa muito bacana, que é assim, quando a gente marca que a gente é brasileiro, então é o Rotary que fala português. É o Mulheres do Brasil com X ações, com X capricho, com X empenho, a gente é melhorando a imagem do brasileiro fora do Brasil. E faz com que depois o Brasil fique um lugar até mais convidativo para ser investido. Porque isso é fundamental a gente ter isso em mente, que a gente é o espelho do Brasil aqui fora, né? Ô, Solange, quando a gente pegou o Grupo Mulheres do Brasil, e quando a gente foi procurar no Google e nos lugares o que era Mulheres do Brasil, a gente teve como missão primeiro tirar isso, porque a imagem que vinha, lógico que o carnaval é uma coisa que a gente ama, mas que era uma coisa tão triste assim, a gente vê o que estava escrito, que nós trabalhamos em cima disso, para que hoje a gente não visse isso. Então, foi uma meta da gente, porque era muito ruim, não condiz com o que a gente vinha. Também a culpa não era de quem colocou, talvez era de que ninguém quis mudar isso. Olha a diferença, você ficar lamentando e falar, puxa, nós somos instrumentos de mudar isso, e não vamos ver quem fez, nem ficar xingando, né? E nem ficar reclamando. Então, você não imagina o tanto que nós mudamos isso com o trabalho nosso. Então, eu entendo, Solange, o que você está falando, que são testemunhos do que nós somos na realidade. Mas a gente teve um momento que isso ficou muito esquecido e deixamos todo mundo criar crenças que limitaram o nosso próprio jeito de ser. E o outro... Luísa, eu gostaria de mencionar uma experiência que eu tive uma vez, né? Eu trabalhava com exportação, então eu viajei 40 países e tal. Uma vez eu cheguei em Hong Kong e a pessoa veio me receber e falou assim, nossa, Mrs. Vânia, eu achei que você viesse sem roupa e que você fosse uma negra. Então, eu falei assim, pensei com os meus botões, mas como eu poderia estar vindo? Será que ele esperava que eu vinha de biquíni ou totalmente nua? Não sei, mas foi a surpresa dele. E uma vez também eu estava numa feira na Índia, e o governo brasileiro, claro, ajuda, e eles tinham o tempo inteiro passando filmes sobre índios e praia. Eu fiquei tão brava com aquilo, porque eu falei, meu Deus, o Brasil é tão mais do que índio e praia, e as nossas indústrias, e a nossa agricultura, e as nossas ciências. Então, assim, eu acho que nós, fora do Brasil, temos a grande obrigação de mostrar que o brasileiro não é uma mulher de biquíni, é lindo, são lindas, mas não é uma mulher de biquíni com penas dançando no carnaval. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos pessoas do poder, temos pessoas na saúde, e a gente tem que mostrar mesmo, uma a uma, o que a gente realmente é. Então, muito obrigada por comentar isso, viu? Que bom, nós estamos com certeza fazendo a diferença. Eu queria pedir para as líderes dos nossos comitês que estão aqui participando, se puderem colocar no chat um oi, qual que é o comitê que você está liderando, porque nós temos aqui, como a Luísa, a Thaís, acho que a Ana Zélia, a Camila, a Isabela, a Ludmila, a Gisele, Flávia, que estão chegando pela primeira vez. Então, para vocês que estão chegando, primeiro passo, entrar na nossa plataforma e fazer o cadastro. grupomulheresdobrasil.org.br. Se a Pri Cassicedo, nossa líder de comunicação, puder pôr o link do site aí, para a gente ter essa força que a Luísa está falando, ser o maior grupo apartidário que vai fazer diferença, a gente precisa muito do cadastro de cada uma de vocês. Então, entre na plataforma e se cadastre. Depois desse cadastro, você vai receber um e-mail para fazer parte do Workplace. É um local como o Facebook, mas exclusivo para as mais de 70 mil brasileiras que fazem parte do Grupo Mulheres do Brasil, no Brasil e em todos os países. E aí, o passo seguinte é você ver com
qual tema você se identifica? Você quer trabalhar para empreendedoras brasileiras que lutam e passam por desafios e dificuldades? Conversa com a Lu Sage, que já falou aqui, a Kátia, dá um oizinho aí, Kátia, você que está aí, que também é líder do Comitê de Empreendedorismo, conversa com elas e elas vão explicar para vocês qual é o comprometimento e como funciona. Se a questão é educação, nós temos aqui Márcia Teixeira e a Daiane Garcia, que têm trabalhado nesses temas tão importantes da educação, então você vai conversar direto com elas. Se você tiver dificuldade durante esse encontro de acessar a líder do comitê, pode mandar uma mensagem ou no nosso Instagram, ou se você já falou comigo no WhatsApp, com a Lulius, com a Carol, a gente encaminha você para falar direto com essa líder. Eu quero agradecer muito. E, Luísa, eu gostaria de pedir para você trazer uma mensagem para essas pessoas que estão conhecendo o grupo pela primeira vez, chegando aqui hoje. Bom, assim, a gente tem só que dizer para vocês que vem ser feliz conosco. Cada mulher conta. A gente costuma trabalhar muita leveza aqui. A gente não quer nada que fosse mais um peso para vocês. E também, se vocês não quiserem entrar em nenhum comitê, mas só estar com a gente, é muito legal. A gente tem alguns tipos de público, aquele que são simpatizantes e que quer quer estar conosco para mudar o Brasil, para transformar o Brasil. Porque ser político, gente, é assumir o Brasil. Então, a gente não pode ter medo. Os outros falam, eu sou uma política há muito tempo, agora eu não sou uma política partidarista, eu sou uma política. Então, esteja conosco, porque é através da sociedade civil que qualquer país muda. Se vocês analisarem a história, e a sociedade civil organizada, então a gente está junto para isso. E é muito importante também que nós somos um grupo muito diversos. Eu não acredito em nenhum movimento no país onde 60% da população é de classe simples se você não traz essa mulher aqui. Então, hoje a gente tem já núcleos em bairros no Brasil, de núcleos mesmo, nós temos em periferias, e nós temos um comitê que só cuida, que são só de mulheres líderes. Então, assim, para nós toda mulher conta, o importante é você querer estar ajudando, e aquilo que a Vânia falou, querer estar junto fazendo alguma coisa, que a gente chama de voluntariado, mas não é. E uma coisa eu digo para vocês, gente, assim, eu tenho 3 filhos, e para mim, toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa, desde que porque eu sempre fui muito revolucionária, minha mãe falava assim, para de brigar no colégio, menina, você não vai consertar o mundo, porque eu sempre me posicionei, desde menina, a favor da igualdade, assim, muito de menina, eu fui muito presente nisso, mas o que eu posso dizer para vocês, que não tem fortuna maior na vida do que você ter filhos encaminhados, que tocam, que vibram, que não tem, minha gente, não tem. Para mim, eu sempre soube disso. Eu tenho 3 filhos, né? E assim, toda a vida o que eu mais pedi à vida, que tudo que fosse me devolver da vida, que devolvesse para os filhos, que devolvesse para que os filhos tivessem consciência desse papel de cidadão deles, desse papel que não adianta ser herdeiro, ele tem que fazer o seu caminho. Nós falamos aqui, tocar na banda, e não ver a banda passar. Então, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho 3 filhos que têm, como tudo, problema e tal, mas que tem tanto propósito de vida, que tem tanta forma, mas eu acho que é interessante, porque eles não me elogiam muito não, gente, porque eu sou filha única, eu já me acho muito boa. Eu tenho autoestima, brincadeira, mas eu tenho uma autoestima lá em cima. Até para você falar, Luísa, você não está com o cabelo bom. Eu falo, o que você acha que eu posso melhorar, hein? Fala para mim. Então, até para receber feedback, eu sou assim. Eu adoro escutar o que eu não quero ouvir, eu não fico mal com isso. Então, assim, aí os meus filhos ainda falam, essa minha mãe é muita gente que fala as coisas, todo mundo atrás dela, então eles me põem muito pé no chão. Mas hoje o que eu mais escuto dos meus filhos é, esse seu legado, mamãe, precisa ter colocado, e eu tenho que ter o compromisso de fazer o que você faz para os outros, de falar assim, não, eu tenho que procurar alguma coisa que me dá muito propósito, eu não quero, não tem dinheiro que pague você vendo isso. Agora eu tenho 6 netos, né? Hoje um faz 12 anos. E o que eu escrevi
Então, assim, é uma alegria você ver, tratar todo mundo bem. Na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigado para a pessoa que serviu. Porque hoje eles podem ter dinheiro, mas eles vão ser escolhidos pelo comportamento. Outra mudança muito grande que teve no mundo, e já vinha tendo, os headhunters descobriram que as empresas descobriram que você contrata uma pessoa pela capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que as empresas, as grandes headhunters, como a Oracle, ela já faz as primeiras peneiradas dela, é tudo cego, é para ver se a pessoa lida com estresse, ela sabe essa capacidade de doar, se ela não sabe como que a gente chama comportamento. Para depois, lógico que é importante saber a escola que estudou, a capacidade técnica. Agora, na epidemia, piorou muito mais disso, entrou para valer. E como é que você cria filhos com comportamento saudável? Essa não dá para ser terceirizar. Exemplo. E quando você entra no movimento e que você faz uma transformação junto com as pessoas, eu garanto que os filhos têm um orgulho disso, que é uma coisa incrível. Quando eu fui homenageada, cidadã, eu sou do interior, cidadã paulista, isso em 2013, meu filho nunca, ele hoje é o presidente da empresa, por acaso, eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine, nem muito mais menos ser presidente de empresa, até porque não adianta você mandar fazer filho fazer as coisas, porque eles não vão fazer mesmo, então é melhor você não ter expectativa. Ele falou assim, aí pediram para ele falar, e ele falou, olha, eu admiro minha mãe, como profissional, tudo, mas o papel que eu mais admiro nela é a estadista, é a paixão, é o que ela trabalha por esse Brasil. Eu achava que ele não estava nem reparando isso. Então, para vocês verem o tanto que isso pega. Então, se a gente quer dar exemplo para a filha, a gente tem que pegar uma causa, lutar por ela, não desistir, saber que é difícil, porque é isso que a gente sobra na vida. Ninguém está falando que ter dinheiro não é bom, lógico, você tem que ter, mas eu tenho muitos amigos meus que entregaram a presidência de empresa, que estão, ou venderam a sua empresa, estão muito bem financeiramente e estão vivendo de remédio de depressão. Eu não tenho jeito de eu ter depressão, porque eu tenho 400 lives para fazer, um monte de gente vai inventar, fora outra coisa. Então, assim, por quê? Porque eu me reinvento sempre. Então, eu acho que é isso que sobra, é o exemplo que a gente vai lá. E não tem fortuna maior do que filhos independentes. Não tem. Não tem. Muito lindo. E olha só, Luiz, a gente tem aqui a Marlene de Londres. Marlene, aí em Londres tem o núcleo do Grupo Mulheres do Brasil. Se você tiver dificuldade, pode mandar um e-mail para nós. A Priscila já colocou aqui o nosso e-mail, que a gente coloca em contato com elas. E nós temos 5 minutos preciosos com a Luísa. O mundo inteiro gostaria de estar aqui agora, podendo falar, fazer perguntas. E para as que estão chegando, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para a Luísa? Se quiser abrir o microfone, pergunta. Se você preferir colocar no chat, pode colocar no chat. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa rapidinho para o que a Luísa falou. Luísa, a NASA contrata astronautas não só baseado na capacidade técnica deles, mas sim no relacionamento. Vocês acreditam nisso? Relacionamento é importante ou não, gente? Comportamento, né, Vânia? É o que eu falei. É sim. Não, é tudo. A Thaís, que está falando que está tendo dificuldade de fazer o cadastro no site, Thaís, talvez esteja com problema agora, mas tenta daqui a pouquinho, e se você continuar ainda com dificuldade, a gente entra em contato com o pessoal do suporte técnico para ver o que está acontecendo. Parece, Paola, que deu um defeitinho no Televentos, mas a gente já está tratando já, viu, Thaís? Por favor, bem. Qualquer coisa, manda um e-mail para a gente no sul da Flórida e a gente faz o follow-up depois. Eu queria só comentar a fala, né, que a gente teve hoje da Luísa, agradecer, eu sou a sua xará. E Luísa com Z, né, Luísa?
Luísa com Z, que hoje nasce muita Luísa, mas é com S. E agora eu vi eu falei, a dela é com Z. Inclusive, aqui nos Estados Unidos eu sempre tenho que explicar que é com Z, porque a maioria é com S. E estou muito feliz de realmente ter encontrado um grupo que se acerca muito ao meu pensamento, a questão de uma política apartidária. Eu sempre fui uma militante apartidária, fui diretora de centro acadêmico, enfim, na minha época de faculdade no Brasil. E estou muito feliz de realmente ter encontrado esse grupo e ver espelhado o que eu espero do meu país, do futuro do meu país, no grupo também, que a gente tem essa consonância de diálogo. É legal, Luísa. Muito bom, Luísa. Depois, se você puder pôr seu contato. Eu também fui presidente de grêmio, os outros falaram, e aí, Luísa? Eu falava sempre, eu estava lá. No colégio no interior, o máximo que a gente fazia era uma viagem até uma cidade de 90 quilômetros, eu estava liderando. Ia fazer procissão de Corpus Christi, com serragem. Estava eu lá. Então, eu sempre desenvolvi a capacidade fuçativa, que é um perfil muito legal hoje para o novo profissional. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Carol, passo a bola para você. E das nossas líderes, a Gisele colocou aqui. Você quer perguntar alguma coisa, Gisele? Estou vendo que você ligou a câmera. Não é perguntar, não. É só fazer da colega as minhas palavras de gratidão, dizer que eu também estou bem feliz desse primeiro encontro, de que eu já buscava, já faço trabalho voluntário, fazia, né, lá no Brasil, desde muito nova, seguindo o exemplo da minha mãe. Então, assim, tocou bastante meu coração, assim, as palavras da Luísa, né? Hoje eu sou mãe também e quero também dar esse exemplo para o meu filho. E dizer, assim, que diferente da Luísa, que falou agora, eu já nova, né, estudei ciências sociais, ciência política, já fui de partido aí no Brasil e achava que era esse o caminho. Mas com um pouco mais de maturidade, hoje eu vejo que realmente o caminho é pela união mesmo, né? E que o partido acaba separando as pessoas, né? Apesar de eu ter uma visão política e eu concordar com o grupo, né, de lutar por bandeiras que não deixam de ser políticas, né? O fato de ser partidária eu vejo assim como muito positivo, porque ajuda a unir as pessoas. E hoje eu entendo que a mudança, que é algo que eu sempre quis contribuir, né? A mudança da sociedade, a mudança do mundo, a gente como mulher, vem pela união. Então, eu estou bem feliz de estar aqui hoje ouvindo essas palavras, essas mulheres, grandes mulheres aí, e de me juntar a vocês. Espero poder contribuir. Grata. Seja bem-vinda, a gente fala. Ô, Gisele, até é legal que você deixa uma brecha ali, ó. O Grupo Mulheres do Brasil não é contra partido, uma democracia feita de partido. A única coisa que nós sentimos é o que você está sentindo agora. Para que a gente... A democracia é um processo de aprendizado. Então, o Brasil viveu um lado esquerdo muito forte, um direito muito forte, mas as pessoas estão cansadas de um falar mal do outro, e esse vírus, e vocês viveram um fim de semana aí nos Estados Unidos, que foi o mundo inteiro viveu, né? Ninguém está falando se estava certo ou errado o político que perdeu, mas o Brasil, a gente estava querendo tranquilidade, porque existe administração de confrontos. Existe também no meu negócio empresários que ganham muito dinheiro, mas são muito confrontantes, não tem nada de mais ser. Mas tem hora que cansa também, né? Principalmente quando você enfrenta um vírus. Eu acho que o mundo inteiro está querendo respirar. Ai, gente, dá um pouco de calma. Então, assim, e o Grupo Mulheres do Brasil estava preparado, não fala mal de ninguém, mas se posiciona. Se vem o partido aí, tanto é que essas novas, as que estão assinando a carta de compromisso, são de todos os partidos, e elas não precisam se filiar a Mulheres do Brasil, mas elas têm que se comprometer com coisas básicas nossas. Ontem eu estava na imprensa, a jornalista me falaram, Luísa, e o aborto? Falei, bem, calma, primeiro a gente vai perder igualdade, nós temos muita coisa ainda para brigar, que é a unanimidade, Gisele, mas depois eu discutir se eu vou fazer aborto, porque tem religioso, mas ninguém é contra a igualdade de gêneros,
pelo menos na democracia. Ninguém é contra a democracia, a liberdade de imprensa, que tem escola e saúde para todos no Brasil, ninguém pode ser contra isso, Vânia, é uma coisa básica. São 6 coisas básicas. Então, eu falei, o que nós estamos pedindo para assinar é um compromisso básico de um cidadão, imagina, de uma pessoa que se propõe a defender o cidadão politicamente. Então, qualquer partido pode entrar, e nós estamos tendo uma adesão muito grande, porque não tem polêmica o que nós estamos pedindo. Ou é, ou não entra. Ou entra ou não entra. Eu acho isso bárbaro, porque... Travou aqui meu... Travou, Vânia. E aí, inclusive, lembrando que como nós estamos chegando no nosso horário, Vânia, eu ia pedir para você fazer as suas palavras aí de encerramento, porque a gente tem essa preocupação com a questão da pontualidade, e eu já passo na sequência para a Carol, que vai fazer aí esse encerramento. Vânia, você então. Muito obrigada, isso eu acho importantíssimo, a pontualidade. Começa na hora, termina na hora, é isso mesmo, muito obrigada. Eu acho bárbaro a gente ter um pouco de paz e falar, não é porque é gay, porque é mulher, porque é homem, porque é trans, porque é preto, porque é amarelo, porque é branco, não, para pessoas. E ponto, vamos pôr paz aí. Ótimo, Luísa, tamo junto. E outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, para quem quiser assistir um filme legal, que fala bastante sobre a pessoa teve que ir lá, arrancar e pegar e lutar muito, chama On the Basis of Sex. Eu não sei como é que é em português, mas procurem. É da juíza que faleceu há 2 meses atrás, Ruth Ginsburg, de como ela lutou para conseguir estudar, para conseguir chegar a um lugar, uma pessoa fantástica. Então, procurem Judge Ruth Ginsburg on the Basis of Sex. Vale a pena. E, gente... É um documentário, né? É um documentário, não é? Sim, excelente. Tem que procurar em documentário. É isso mesmo. E não se poupem. Ajudem. Doem-se. Vocês ganham muito mais do que dão, acredite. Muito obrigada, Vânia. Queria te agradecer novamente pela sua presença, por topar dividir todo esse conhecimento com a gente. Sempre bem-vinda também às nossas reuniões, a participar quando você puder. Vamos sempre compartilhar que estamos indo pelo mesmo caminho de querer transformar esse mundo num mundo melhor. Seja ele pelo protagonismo feminismo, seja ele pelo voluntariado do Rotary, mas com o mesmo objetivo comum. Luísa, não sei se você também gostaria de fazer algumas palavras finais para a gente poder encerrar. Não, só desejo agradecer, muito obrigada ao Núcleo, junte-se a nós, muito obrigada aos homens que apareceram aí, vocês são sempre bem-vindos. Muito isso obrigada. Mesmo. Paola, Carol, Solange, né? Isso. Para que fizeram um evento tão organizado, tão pontual. Minha gratidão, eu fico muito grata toda vez que eu chego e vejo aonde foi parar esse grupo, e juntos nós somos mais fortes, pode escrever isso, juntos a gente é mais forte. Beijo. Maravilhoso. Muito obrigada, Luísa, novamente pelo seu tempo. Obrigada de novo a todas que participaram, todas e todos. As novas integrantes que chegaram aqui pela primeira vez, como disse a Paola, entre em contato com a gente, pode mandar um e-mail, pode entrar em contato pelo Instagram, mas o mais importante é se inscrever através do site. Funciona como uma plataforma do Facebook, você acha o nosso núcleo lá dentro e assim a gente convida vocês para os comitês que vocês têm interesse, a gente mantém contato com vocês para vocês poderem ajudar a gente a transformar a comunidade brasileira aqui no sul da Flórida. Tá bom? Super obrigada a todas e boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada a todas as nossas líderes. Beijo a todas. Boa noite. Obrigada, meninas.